Eu também gostaria, à semelhança do que fez o senador Requião, no início desse pronunciamento, registrar que, infelizmente, a bancada do meu partido na Câmara, se não votou na sua totalidade contra um acordo equilibrado, construído pacientemente, competentemente, aqui no Senado, com a participação, inclusive, de eminentes deputados, que garantia um bom equilíbrio entre esses dois valores importantes, que são a produção e a defesa do meio ambiente. Se a nossa bancada na Câmara não votou, toda ela unida, como votou o PMDB, pelo retrocesso, infelizmente, metade da nossa bancada votou pelo retrocesso. Lamento profundamente que isso tenha acontecido. E lamento também que não tenha havido um mínimo de discussão partidária no PSDB a respeito desse tema. Senhora Presidente, eu queria... esse é o tema principal do meu pronunciamento, embora esse desabafo eu não possa calar. É um pronunciamento que faço na sequência do que fez o meu colega Mário Couto, sobre o contraste que existe entre a aprovação da Presidenta da República e que vai ficar maior ainda, tem razão o senador Requião, com esse presente que lhe deu uma parte da oposição, ao dar a ela o ensejo de vetar os trechos mais críticos do projeto da Câmara e editar uma medida provisória. Eu dizia, o prestígio da presidente Dilma contrasta com a avaliação que a opinião pública faz de cada um dos itens do seu governo quando decompomos a administração federal em e a enxergamos sob óticas diferentes. Volto a tratar hoje do tema dos impostos, do tema dos tributos. Trato do tema hoje porque ainda ontem a Receita Federal divulgou o número da arrecadação de impostos federais no primeiro trimestre desse ano. Foram 256 bilhões e 800 milhões no primeiro trimestre. Esse é o número absoluto. O que significa um crescimento de 7,3% nesse período, em relação ao ano passado, descontada toda a inflação. Só no mês de março foram recolhidos 82 bilhões e 400 milhões ao fisco. O governo, evidentemente, garganteia. Este é o melhor resultado do primeiro trimestre da história do Brasil. Nunca antes, neste país, se arrecadou tanto imposto. Mas, do outro lado da história, senhora Presidente, é que o cidadão lamenta. Lamenta porque paga cada vez mais. E lamenta porque recebe cada vez menos do governo como contrapartida dos tributos que paga. Para a voracidade arrecadatória petista, o céu é o limite. As projeções conservadoras do governo é que este ano devem ser recolhidos ao fisco 1 trilhão e 1 bilhão de reais em tributos. Em média, os brasileiros recolhem a cada dia 2 bilhões e 800 milhões aos cofres federais. Aos cofres federais apenas. Eu não estou me referindo aos tributos recolhidos aos erários dos municípios nem dos estados. O governo, este ano, começou prevendo um crescimento modesto da carga tributária. Modesto, vejam o que é a modéstia aos olhos do governo, 4,5% de aumento. O que seria, aliás, um alívio diante da realidade que vem se verificando. Na verdade, diante dos números que se verifica nesse primeiro trimestre, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos passar 5,5%, 6%, 7% nos próximos meses até o final do ano. Esses resultados mostram, senhora Presidente, a que ponto são pífios os resultados das
múltiplas desonerações tributárias que o governo Dilma Rousseff tem anunciado como tentativa de fazer face ao encolhimento crescente da produção industrial brasileira. O pacote anunciado no início de abril alardeia um alívio ao setor de cerca de 3 bilhões de reais. Na média, segundo os cálculos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, todo esse oba-oba sobre tributos menores para a indústria representa mero 0,1% do produto interno bruto, ou seja, é um nada do nada. E uma análise mais detida dos números sobre o comportamento dos tributos federais nesse primeiro trimestre fornece um retrato preciso daquilo que está acontecendo no lado real da economia brasileira. A produção nacional encolhe, empurrada pelos importados. Ou seja, os produtos importados tomam cada vez mais o lugar da produção nacional. E, para isso, a gestão atual é incapaz de oferecer uma resposta coerente, que não seja apenas uma sucessão de remendos que torna o quadro tributário brasileiro mais confuso e complicado do que já é. Vejam o número, senhora presidente, meus caros colegas. Entre janeiro e março desse ano, o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, vinculados à importação, renderam cerca de 11 bilhões de reais aos cofres federais. Esse resultado representa um aumento real de cerca de 15% em comparação com o igual período do ano passado. Na outra ponta, nas mesmas bases de comparação, o IPI que foi recolhido para a indústria nacional exibiu uma queda real de 7,2%. Então, repito, os impostos vinculados à importação cresceram em 15% em relação ao igual período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre, enquanto que o imposto sobre a produção industrial caiu 7,2%. Isso é a comprovação aritmética daquilo que todos conhecemos, que começa já a se refletir no emprego, começa a se refletir na renda, que é a desindustrialização do Brasil. É uma que decorre, em grande parte, da asfixia tributária imposta pelo governo do PT ao setor produtivo brasileiro. A economia mal consegue respirar e o leão é cada vez mais voraz. Nós vivemos um paradoxo. O PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, está numa situação de semi-estagnação. O nosso PIB cresce menos do que qualquer outro país da América do Sul. No conjunto das Américas, talvez a Guatemala fique atrás de nós. Nós queremos nos ombrear aos chamados BRICS, Rússia, China, Índia. O crescimento do nosso PIB fica muito longe, come poeira em relação ao crescimento desses outros países. Apenas para concluir, senhora presidente. Os remédios que o governo do PT imagina, além de ineficazes, como já está se vendo, tornam, insisto em dizer, o nosso sistema tributário mais confuso ainda do que já era. Cada programa, cada pacote que é feito para atender a pressões localizadas dos amigos do rei tem um nome. A gente até se esquece desses nomes, se confunde. Numa reportagem do jornal Valor de hoje, Pronom, Pronas, PCD, Prouca, tem uma coisa chamada Prouca, Rencop, REPNBL Redes, Inovar Alto, e assim vai por aí afora. A maioria desses programas diz respeito ao IPI e às contribuições do PIS e COFINS. A rigor, esses tributos não têm mais um regime legal nacional, uniforme.
eles foram sendo de tal maneira retalhados que se imaginemos que, não um marciano, mas um investidor estrangeiro queira desenvolver uma atividade produtiva qualquer aqui no Brasil, ele não saberá qual é o sistema tributário em vigor para a sua atividade. De tal maneira, o casuísmo vai extraindo setores da economia e mesmo até determinados produtos dos regimes gerais, que isto virou uma balbúrdia. É claro, quem ganha são os consultores, os advogados tributaristas, e se abrem brechas fantásticas para a esperteza, para a engenharia tributária, por onde se esvai o dinheiro que seria devido ao fisco. De modo, senhora presidente, que eu vejo assim com muita tristeza o que está acontecendo no país. Vejo uma presidente da República muito popular e vejo a mesma presidente da República desperdiçando só para concluir, desperdiçando o seu capital político, correndo em círculos, indo para cá e para lá, num governo sem norte e sem rumo.